Por todo o exposto, e em face do que dispõe o artigo 55, inciso 2º da Constituição Federal, combinado com os artigos 5º, inciso 1º e 2º, e artigo 1º e 3º, e artigo 11, inciso 2º da Resolução número 20, de 1993, opino nos termos dos artigos 17 e parágrafo 2º da Resolução número 20, de 1993, com a redação que lhe foi dada pela Resolução número 25, de 2008, pela procedência da representação e, em consequência, voto pela decretação da perda de mandato do senador Delcídio do Amaral Gomes, nos termos do seguinte projeto de resolução. Projeto de resolução. Decreta a perda de mandato do senador Delcídio do Amaral Gomes. O Senado Federal resolve. Artigo 1º. É decretada a perda do mandato do senador Delcídio do Amaral Gomes, nos termos do artigo 55, inciso 2º da Constituição Federal, combinado com os artigo 5º, inciso 1º e 3º, e artigo 11, inciso 2º da Resolução número 20, de 1993, do Senado Federal. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Senhores senadores, Vossas Excelências ouviram o voto do senhor relator, que é pela perda do mandato do senador Delcídio do Amaral. Em seguida, e aí eu queria combinar com os senhores senadores, nós teríamos a discussão do parecer, para assim depois votarmos nominalmente. Diz o nosso regulamento que pode ser por 10 minutos. Eu queria combinar com Vossas Excelências que cada senador usasse apenas 3 minutos. Eu não sei se Vossas Excelências concordam, em vez dos 10 minutos. Eu contraproponho 5 minutos, presidente. 5 minutos improrrogáveis. Tá, poderia ser? Senhor presidente, nós estamos diante... Senhor presidente. Sim. Senhor presidente. Para depois da votação. Senhor Sim? presidente. O senador. Eu queria perguntar a Vossa Excelência se no caso do senador, no meu caso, por exemplo, eu não quero discutir, estou convencido do relatório, não querem discutir, posso antecipar meu voto? Não, Vossa Excelência, não. Porque nós vai ser a votação nominal. Nós temos agora lá a CPI da presidente Dilma. Eu também estou inscrito para falar. Mas é o regulamento, é depois da discussão a votação. Não vamos... Vou manter os 5 minutos, senhor presidente, e eu vou economizar os meus 5 minutos falando menos. Só um pouquinho, alternativa. Ele vai falar uma alternativa. No encaminhamento do voto, o senador fica livre para expor a opinião dele. Não, mas é na encaminhação, no encaminhamento. Então, teria de qualquer maneira encaminhar. Eu estou propondo diminuir o tempo justamente para ser mais rápido. Presidente, me permita... Pois não? O voto será nominal. Nominal. E, obviamente, cada um dos membros deste Conselho após a discussão. Ah, perfeito. Porque eu ia dar exatamente a sugestão do encaminhamento, de encaminhar o voto. Ou seja, cada um já fazia sua manifestação. Não ter a discussão. Exatamente. Cada um, na sua manifestação, proferia o voto. Então, nós não teríamos lista de inscrição. E eu iria... Mas nós teríamos quantos minutos, senhor presidente, então, para encaminhar este voto? 3 minutos. 5 minutos. 3 minutos. Já a votação e encaminhamento. É isso. Senhor presidente, então, eu peço a Vossa Excelência para encerrar a discussão, porque nenhum parlamentar pretende fazer uso da palavra. Exatamente. Isso. Então, como nenhum parlamentar quer usar da palavra, eu encerro a discussão. E vamos passar à votação. Tá, mas ele, presidente, mas ele vai votar e encaminha. E ele pode encaminhar. Encaminhar. Isso, exatamente. Tá bem? Então, eu vou fazer a chamada. Primeiro, senador José Pimentel, como vota? Senhor presidente, eu quero primeiro registrar de que eu recebi o parecer nesta sessão. Portanto, não tenho conhecimento de que nenhum senador tenha recebido o parecer antes. Faço isso em nome da resolução número 20,
Quero parabenizar o relator e voto com o relator, senhor presidente. Quem vota sim, vota com o relator. Voto com o relator, senhor presidente. Senhor presidente, pela Senadora ordem. Regina Souza. Senhor presidente, pela ordem, senhor Pela presidente. ordem, quem? Pela ordem, Senador senhor presidente. Ataídes Oliveira. O senador Pimentel levantou uma questão interessante, que, ao meu ver, já está solucionada, mas para que não suscita dúvida, eu sugeria a Vossa Excelência, senhor presidente, que consultasse os senhores advogados, aqui o doutor Adriano e o doutor Augusto, quanto à história da leitura desse relatório, se eles também concordam conosco, conforme todos os senadores aqui presentes, senadoras, concordaram, para que não suscita dúvida amanhã ou depois nesse processo. Nesse particular, permita, eu quero transmitir uma informação, presidente. É que, conforme o rito, de fato, o senhor relator teria que trazer o voto secreto. E assim ele o fez. Mas tão logo ele iniciou o relatório, que foi longo, extremamente minudente, são 120 laudas, verso e anverso dessas páginas que nos foram entregues. Imediatamente, quando começou, nos foram entregues os votos que nós tivemos oportunidade de ler, adiantando a leitura enquanto ele proferia, de tal modo que quando o relator chegou ao final, nós já sabíamos o conteúdo. Isto legaliza, regulariza o fato de que tomamos conhecimento apenas nesta sessão. E agora sabemos, nós estamos senhor, no âmbito apenas dos senadores. E sabemos, senhor presidente, que o plenário é soberano. Exato. Mas, de repente, eu sugiro, né, que faça essa consulta aos senhores advogados, e eu acho que eles concordam, senhor presidente. Concordam? Concordo. Concordam. Então, Pronto, resolvido. Obrigado, senhor presidente. Então foram consultados os advogados de defesa para constar a Taquis Garafim anotar, e todos concordaram com a nossa maneira de votar. Agora, como vota a senadora Regina Souza? Com o relator, senhor presidente. Com o relator. Senador Lazier Martins. Eu só pergunto, nós não teremos a justificação do voto, então? Vossa Temos Excelência depois. pode fazer. Agora. Bom, então, eu queria, então, presidente, usar os meus breves minutos para dizer o seguinte. Elementar dizer que é constrangedor a nós julgar alguém dos nossos pares do Senado. Mas nós estamos aqui justamente para isto. Eu quero dizer que reconheço, não tenho dúvidas, sobre o senador que nós conhecemos. Um homem cordial, atencioso, e que nos levou a uma grande surpresa quando, numa determinada manhã de dezembro, veio a notícia de que estava preso. E aí, aquele cidadão comunicativo era outro. Havia um senador que conhecia detalhadamente os escândalos, as corrupções. E aí, com aquela gravação feita pelo Bernardo Severo nas dependências do Hotel Royal Tulip, aquela gravação nos permitiu conhecer coisas que vieram à tona, se avolumaram depois e que se transformou numa verdadeira caixa de Pandora. Os males, a história da corrupção que atualmente se discute em várias áreas do Congresso Nacional, pelo menos deu esse mérito ao senador Delcídio. Ele revelou aquilo que acontecia, que nós não sabíamos e que ele sabia detalhadamente. Então, não apenas pela gravação que ele concedeu, mas pela história que saiu dali, daquela gravação, e depois nas delações premiadas, transmitida pelos grandes jornais, televisões e rádios, ele pelo menos nos ensejou conhecer quem é quem, com quem nós estamos lidando, dos envolvimentos com o escândalo da Petrobras, das falcatruas, das propinas, etc. Então, este homem cometeu uma falta grave, disciplinar, que fere profundamente a ética e o decoro parlamentar. E nem mesmo o argumento do eminente defensor, que diz que Delcídio estava lá naquele hotel como amigo. Ora, é impossível distinguir, é impossível separar o homem, o cidadão, o amigo do senador.
O senador tem um compromisso público, é uma integralidade, é uma individualidade que reúne todas essas condições e compromissos. Então, inevitavelmente, nós somos obrigados, reconhecendo a falta grave de um homem que conhecia os escândalos em detalhes e que deixou passar naquela inesperada gravação para ele, inevitavelmente concordarmos com a perda do mandato. E é o meu voto. O voto com o relator. Como voto o senador Paulo Rocha. Senador Paulo Rocha. Senador João Alberto, como presidente, eu quero me abster de votar. Abstenção. Senador Romero Jucá, ausente. Senador Otto Alencar, como vota? Senhor presidente, eu quero, antes de tudo, enaltecer o trabalho do senador Teomário Mota, também de todos os senadores que participaram dessa comissão de ética. Foram dadas todas as oportunidades para que o senador Delcídio pudesse vir à comissão para apresentar a sua defesa, assim ele não fez. Eu creio que o relatório que recebi aqui logo às 16 horas e 20 minutos, eu li o voto proferido pelo senador Teomário Mota pela cassação do mandato do senador Delcídio Amaral. Lembra-se, Vossa Excelência, que quando eu fui sorteado pela primeira vez para ser o relator, eu não aceitei ser o relator pelas relações pessoais que eu tinha com o senador Delcídio Amaral, pelo respeito que eu tinha com ele, líder do governo. Eu também fazia parte da base do governo. Para nós foi um constrangimento muito grande, da minha parte, muito doloroso, porque eu tinha uma admiração e respeito muito grande pelo senador Delcídio, que realmente é um homem educado, preparado, mas, na verdade, houve, sem nenhuma dúvida, a falta de decoro parlamentar por parte do senador. Então, não faço isso com nenhum sentimento de prazer, de alegria. Pelo contrário, me dói muito eu ter que, agora aqui, votar pela cassação do senador. E terá oportunidade na Comissão de Constituição e Justiça, no Senado, também no plenário do Senado Federal, de apresentar a sua defesa. Eu creio que numa situação como essa, senhor presidente, seria importante a presença do senador Delcídio Amaral. Pelo que eu conheço do colegiado aqui, dos 81 senadores, jamais nenhum de nós iríamos hostilizar o senador Delcídio Amaral. Pelo menos jamais faria isso. O tratamento seria respeitoso, mas ele deveria vir aqui. O melhor advogado que poderia se escolher para o senador Delcídio Amaral seria ele próprio. Que ele viesse aqui, ele não veio. Deveria vir para apresentar as suas razões a todos nós, senadores e senadoras. Portanto, esse é um momento que deslustra a imagem do Senado Federal em função dos fatos que foram noticiados pela imprensa, pelos jornais, pelo rádio, a gravação, a voz do senador Delcídio Amaral, depois a delação, que é uma outra confissão. Enfim, numa situação como aquela, se não tiver a orientação correta, sobretudo a presença da família, orientando as pessoas, às vezes perdem o senso e começam a falar até coisas que não deviam. Então, já acusou vários senadores, o próprio defesa aqui há pouco, o advogado de defesa falou que ele seria julgado por senadores que estão sendo denunciados. Quero dizer aos advogados que eu não tenho na minha vida uma denúncia contra mim, embora tenha sido secretário 3 vezes na Bahia, vice-governador, governador, senador, conselheiro do Tribunal de Contas. Eu vou julgar com toda isenção de que alguém que, tendo passado por todos os cargos no meu Estado, absolutamente nunca tive uma denúncia, nem de um adversário, nem do Ministério Público. Então, eu faço com muita isenção aqui o meu julgamento. Eu acho que o advogado colocou de uma forma muito incorreta, dizendo que ele vai ser julgado por pessoas que estão indiciadas e estão sendo julgadas
no Supremo Tribunal Federal. Portanto, meu voto é voto sim, concordando com o senador Teomário Mota, mas colocando essas coisas como algo que, de alguma forma, tira um pouco o brilho do Senado Federal, caçar um senador que tinha uma desenvoltura tão grande, até foi líder do governo, o senador Delcídio Amaral. Senador Otto Alencar, com o relator. Senador Sérgio Petecão, como vota? Presidente, na mesma linha do senador Otto Alencar, eu acho que esse é o momento de que nenhum dos senadores, dos parlamentares aqui presentes, sente prazer. Você votar para a cassação de um colega, realmente esse é um momento difícil da nossa vida, um momento difícil da nossa carreira, mas decisões foram feitas para se tomar. E, diante dos fatos aqui relatados pelo relator, eu também voto com o relator, mas gostaria também de enaltecer as informações trazidas aqui pelo senador Delcídio, que com certeza deram uma contribuição grande, muito grande, para que a gente pudesse abrir essa caixa, né? Essa caixa que hoje tanto prejudica o Brasil. Então, eu acompanho o relator. Senador Sérgio Petecão, com o relator. Senador Davi Alcolumbre. Presidente, eu queria também, na linha da manifestação de vários senadores que me antecederam, falar que esse hoje não é um dia, não só um dia comum no Senado Federal, especialmente no Conselho de Ética, mas também não é um dia comum para cada senador e senadora que exerce seu papel hoje no Senado Federal e que nesta comissão do Conselho de Ética temos hoje a missão de julgar um colega senador, ainda no exercício do mandato, que por algumas infrações cometidas na sua vida pessoal e que causam reflexo na vida pública, logicamente. O senador, ele é todos os dias senador, o homem público é todos os dias homem público e precisa, logicamente, prestar conta das suas atividades, das suas atribuições, das suas posições e principalmente das suas, no exercício do mandato, das suas atividades ou parlamentares no exercício do mandato ou fora dele, como cidadão e como homem público. Então, nesse sentido, o senador Otto Alencar foi muito feliz quando disse: eu respeito o papel dos advogados que estão aqui. Logicamente, os advogados estão fazendo o papel que lhe cabe enquanto defesa de um cliente que, por um acaso, está no exercício do mandato de senador, e fazer das palavras do senador Otto Alencar as minhas palavras, presidente, e ao Conselho de Ética, a todos os membros desse conselho. O senador Delcídio do Amaral, com certeza, seria muito importante a presença dele neste Conselho de Ética para que ele pudesse, ele mesmo, colocar os motivos que lhe levou, apesar de que os advogados colocaram isso na defesa, com muita propriedade, no linguajar jurídico, mas a gente queria ouvir no linguajar político de um senador que, no exercício do mandato, cometeu alguma irregularidade que, com certeza, deverá ou não pagar pelos seus procedimentos no exercício da atividade parlamentar. Então, nesse sentido, eu acho que a ausência do senador Delcídio aqui não pôde fortalecer o debate dessa tese que a defesa coloca com propriedade de que o senador foi vítima de uma armação. Mas era para o senador Delcídio ter vindo aqui. Isso é o meu entendimento, colocar ele em que nível foi essa armação da participação dele. Mas ele já está fazendo isso de forma direta ou indireta, fazendo a sua colaboração na Justiça, que vai ensejar, logicamente, alguns desdobramentos. Mas, como membro do Conselho de Ética, eu quero também entender que isso não foi uma conduta adequada para um senador no exercício do mandato, por tudo que nós acompanhamos nos últimos meses. Então, eu quero seguir o parecer do senador Teomário Mota, que trabalhou sobre esta matéria como relator da matéria e que colocou alguns fatos importantes
no seu relatório que, com certeza, do meu ponto de vista, merece ter o meu voto o acompanhando. Então, nesse sentido, eu acompanho o trabalho feito pelo senador Telmário Mota, acompanhando sim ao relatório do senador Telmário e votando favorável à cassação do senador Delcídio do Amaral. Senador Davi Alcolumbre, com o relator. Senador Ataídes Oliveira. Senhor presidente, ouvindo aqui os advogados, o doutor Adriano e o doutor Augusto, fazendo aqui, é bom que se diga, uma belíssima defesa do senador Delcídio do Amaral, eu me lembrei quando eu estava na universidade, na década de 80, já com o curso de Direito concluído. Numa bela noite, eu lecionava Direito do Trabalho, uma bela noite, um companheiro, um juiz criminalista, me liga pelas 20 horas pedindo que eu adentrasse a uma sala de aula e pedisse aos alunos que fizessem uma defesa de um cidadão que adentrou a uma residência, estuprou uma garotinha de 5 anos, um garoto de 6 e matou a mãe. Pois bem, assim eu fiz. A classe virou um verdadeiro ribuliço. E eu corri à secretaria e liguei para o doutor João Barbosa das Neves. E perguntei a ele, o que eu faço? Ele gritou comigo, chega na classe e diz para os alunos, criem, criem. E eu me lembrei. Parabéns aos senhores advogados. E esse contraditório deixa o direito fascinante. Pois bem, senhor presidente, o senador Delcídio diz que foi usado pelo ex-presidente Lula para tentar evitar que a delação de Nestor Severo comprometesse o seu amigo Bunlai. Pois bem, ao delatar esse fato, o senador Delcídio fez um bem ao país, porque mostra a verdadeira face criminosa do ex-presidente Lula. Então, aqui eu quero parabenizar o senador Delcídio do Amaral, porque ele trouxe um grande benefício ao povo brasileiro, declinando que ele estava a serviço do ex-presidente Lula. Entretanto, isso não tira a sua responsabilidade, o seu crime ora cometido. Isso, no entanto, não redime, repito, a quebra do decoro parlamentar. E eu espero, senhor presidente, e aqui essa casa é uma casa de fábricas de leis, Aqui nós fabricamos as leis e, portanto, nós temos que defendê-las, aplicá-las, E é exatamente o que esse Conselho, nesta tarde de terça-feira, está a fazer. Portanto, senhor presidente, o meu voto é pela cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral e aproveito para pedir a Vossa Excelência que encaminhe esse projeto de resolução o mais rápido possível à Constituição, à Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Assim é o meu voto, senhor presidente. Senador Ataídes Oliveira, vota com o relator. Senador Aloysio Nunes Ferreira não está presente. Vai votar o senador Delírio Bebé. Bom, em primeiro lugar, dizer que, de fato, nós vivemos um dia em que todas as semblantes estão muito concentrados, sisudos e desconfortáveis. Na verdade, digamos, se termina um trabalho da Comissão de Ética, muito bem conduzido por Vossa Excelência, senador João, procurando ser ao máximo democrático, no sentido de favorecer, digamos, o representado, para que ele pudesse expor todos os seus argumentos de defesa. Cumprimentar o Telmário, o senador Telmário, que eu sei que foi um trabalho gigantesco, incansável, e que procurou também, de forma muito democrática, em várias oportunidades, insistir no sentido de que se desse as muitas oportunidades para poder produzir o seu relatório com o máximo de justiça. Vejo de que não é um momento de festa, mas sim um momento de reflexão. De reflexão não só em função do trabalho que cada senador deve desempenhar aqui no Senado Federal, mas também porque tudo isso tem a ver com o que tem acontecido no Brasil. E não poderia ser diferente, digamos, a decisão pessoal
no sentido de dizer que acompanhamos o relatório do senador Telmário, no sentido de que haja a decretação da perda do mandato eletivo. Senador Daliro Bebé, com o relator. Senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, senhor relator, colegas senadores, douta defesa. Senhor presidente, uma rápida contradita aos argumentos da douta e da brilhante defesa do representado neste Conselho de Ética, faz necessário reiterar a distinção que existe entre os processos político-disciplinares próprios do Senado Federal e das casas legislativas e do processo penal. Nós vivemos, o que está em jogo aqui não é a ocorrência ou não de crime. E veja, senhor presidente, a Constituição da República, no seu artigo 55, ela é clara, perdão. Ela diz o seguinte: perderá o mandato o deputado ou senador. Ela não tem mediação. Ela diz que perderá o mandato o deputado ou senador que, no inciso 2, cujo procedimento for declarado incompatível com a ética e com o decoro parlamentar. Portanto, cabe, lamentavelmente, a essa comissão. Não se trata aqui de trazer para o caso do representado as questões relativas ao processo penal. Repito, o Supremo Tribunal Federal já pacificou que os processos político-disciplinares têm a sua autonomia e o que está em jogo e sendo analisado por este Conselho aqui é se o procedimento do senador Delcídio, naquela fatídica tarde e noite de 4 de novembro e depois no dia 18 de novembro do ano passado, eram compatíveis com o decoro parlamentar. Veja que é dito que ele não estava e não tinha ido para este encontro enquanto senador. Ora, senhor presidente, rapidamente, só para destacar trechos do diálogo entre o senhor Delcídio Amaral, o advogado, seu chefe de gabinete, o senhor Bernardo Severo. Diz o senhor Delcídio Amaral: Agora, Édice Bernardo, eu acho que nós temos que sentar fogo no STF. Agora, eu conversei com o Teori, conversei com o Toffoli, pedi para o Toffoli conversar com o Gilmar. E o Michel, suponhamos Michel Temer, conversou com o Gilmar também, porque o Michel está muito preocupado com o Zelada, e eu vou conversar com o Gilmar também. Mais adiante continua o senador Delcídio. Com o Gilmar, não, eu acho que o Renan conversaria com ele. Mais adiante continua o senador Delcídio. Eu falo com o Renan hoje, e mais adiante conclui o senador Delcídio. Hoje eu falo porque acho que o foco é o seguinte: tirar agora, a hora ele tem que sair e ir embora, se referindo que o senhor Nestor Severo tinha que se evadir do país. A pergunta que se faz: um cidadão que não tivesse as prerrogativas de senador da República poderia ter acesso, ou poderia dizer que tem acesso a ministros do Supremo? Poderia ter acesso, ou poderia dizer que tem acesso ao presidente do Congresso Nacional? Poderia ter informações sobre o vice-presidente da República, como aqui diz? Enfim, o comportamento aqui expressado fere o decoro parlamentar, porque foi oferecida vantagem para um criminoso que era réu no Supremo, que era réu em ação penal, para evadir-se. Isto só poderia ser praticado com as vantagens e prerrogativas do cargo de senador da República. Não se trata aqui da relação pessoal, e já concluo, senhor presidente. Relação pessoal que nós tínhamos, todos nós aqui, sem exceção, era a melhor possível com o senador Delcídio. A questão é perguntar se este comportamento ele é compatível com o decoro parlamentar. A minha resposta é que não, por isso voto sim ao relatório apresentado pelo senador Telmário Mota. Senador Rodolfo Rodrigues. Com o relator, senador João Capiberibe. Senhor presidente, a política é um instrumento fundamental na sociedade, decisivo na vida das pessoas. Mas a política também sofre uma desqualificação, uma generalização e uma enorme desconfiança. A representação política está sob desconfiança da sociedade. E é evidente que determinados comportamentos contribuem para ampliar essa desconfiança, contribuem para a desqualificação da política e dos agentes políticos. Eu diria
que o comportamento do senador Delcídio terminou indo nessa direção. Contribuiu com a desqualificação da política e também com a imagem, atingiu duramente a imagem do Senado Federal. Não podemos negar que os comportamentos dos agentes políticos em si já dão margem a essa generalização que faz a sociedade das nossas atividades. E, claro, isso cria constrangimento para quem a exerce. E muitos de nós aqui se sentem constrangidos de desenvolver uma atividade tão duramente atingida pela desconfiança e pela desqualificação da sociedade. Portanto, os fatos aqui relatados mostram claramente que o senador Delcídio contribuiu para a desqualificação da política e também contribuiu para desgastar ainda mais a imagem do Senado Federal. E, em função disso, o meu voto é com o relator. Senador João Capiberibe, com o relator. Que eu peço que não saiam, que temos que assinar o relatório, todos nós. Agora, senador Douglas Sintra. Senhor presidente, quero em rápidas palavras apenas registrar o trabalho do relator, fazendo obviamente aquilo que já esperávamos de um trabalho não apenas bem executado, mas analisando de forma profunda para que possamos dar o nosso voto de forma mais tranquila. E registrar também da nossa tristeza de poder, nesse dia, ter que exercer o dever de votar aquilo que é correto e não aquilo que nosso sentimento tem para com o senador. Então, sendo assim, presidente, eu acompanho o voto do relator. Senador Douglas Sintra, com o relator. Para constar da ata, houve um ausente, Romero Jucá, e nós tiramos um suplente, mas o Omar Aziz não está presente, e nem o senador Raimundo Lira, que está na comissão. Hein? Omar Aziz. Faltou Otto. Agora, a última a votar com o relator, o voto conhecido, senador Telmário Mota. Senhor presidente, eu queria, nesse momento, eu quero aqui saudar e parabenizar os dois advogados de defesa, doutor Antônio Figueiredo, doutor Adriano Breta, fizeram excelente defesa e eu não tenho nenhuma dúvida que é o sentimento, não fizeram só pelo profissionalismo, mas eu acredito que fizeram pela convicção do trabalho que vocês se debruçaram. Foi nesse sentido, senhor presidente, que eu, quando vim para o Senado, eu tenho 58 anos de idade e comecei a trabalhar aos 9 anos de idade. Portanto, tenho 49 anos que trabalho. Não há uma vírgula que possa macular a minha vida, alguma coisa que até agora possa desabonar a minha conduta. Não tem nenhum processo. Agora, não sou ser humano, sou passivo também de amanhã cometer meu erro, qualquer coisa assim. Eu tive com o senador Delcídio uma convivência harmoniosa dentro do plenário dessa casa. Ele me escolheu como até vice-líder dele e assim eu fiz dentro do plenário. Nunca tive com o senador Delcídio nenhuma situação fora do plenário dessa casa. Tinha com ele o respeito, a consideração que eu tenho por todos aqui dentro. E quando o senador Delcídio foi preso, como todos aqui, claro que isso me abalou e abalou a todos. E naquela hora, tinha que se votar para decidir se o senador Delcídio se ficaria preso ou não ficaria preso. Eu, quando vim para esse Senado, eu vim para cumprir e fazer cumprir a lei. Eu tento fazer ela dentro do possível para não fugir da Constituição e para primar pela legalidade. Entendi, e ninguém aqui conquistou meu voto. Queria deixar isso bem claro, porque no meu estado tem umas árvores de rapina tocadas pelo senador do Mal, que ele diz que quando eu votei aqui, lá 3 televisão, uma rádio e um jornal, que não se explica como ele conseguiu. E que eles espalharam na cidade inteira
que eu tinha votado a favor da corrupção. Era o maior sonho dele. Porque eu fui eleito um pobre, filho de uma empregada doméstica, nas costas dele, batendo na corrupção, e só vou me inquietar quando botar ele na cadeia. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, de que eles usaram 4 dias a minha imagem na televisão e no rádio, que eu estaria votando a favor da corrupção. Votei para o senador Delfim não ser preso, porque entendi que a prisão do senador Delfim foi feita pelo fígado, e não pelas leis, nem pela Constituição. Ninguém pediu meu voto, não foi governo, não foi base. Eu decidi meu voto assim. E agora eu tive todo o cuidado, e Deus colocou na minha mão, que eu nunca vim para cá para votar e nem fazer relatório para caçar ninguém. Eu vim aqui representar o meu Estado, melhorar as leis que possam ajudar a minha população e levar o máximo de recursos para integrar o Estado de Roraima no Estado brasileiro, que está desintegrado. E eu queria, foi esse o meu propósito, melhorar a qualidade de vida do meu povo. Mas, ao chegar aqui, por ter sido tão injustiçado, por ter seguido o meu voto nesse sentido, que Deus quis que eu fosse o relator. Veja, eu nem era membro dessa comissão. Eu tive até vontade, quando o senador Delcídio foi preso, até de fazer uma visita para ele. Eu tive essa vontade. E tive medo de tanto ataque que eu estava recebendo, e não fiz isso. Depois que eu parti a ser membro dessa casa, ele me procurou para telefone. Aí eu não aceitei falar com ele por telefone. Disse que conversaria com ele, mas dentro da comissão, até para evitar o disse-me-disse ou outros entendimentos. Eu tive muito cuidado, mas muito zelo. Tanto é que no primeiro relatório, no segundo, eu fiz meu relatório com 2 finais, tipo novela, né? Ninguém conheceu meu voto. Se alguém aqui desconheceu meu voto, não conheceu. Mandei fazer 3 votos. E aqui eu escolhi, entrei com aquele que eu acho que deveria ser o voto do meu juízo formado. Eu me debrucei exaustivamente em cima de todas as defesas que vocês fizeram. Olhei uma por uma, com muito carinho, com muito zelo. Até porque eu entendo que na hora que um senador desse está nessa situação, quem mais que tem que se defender é ele próprio. Foi por essa razão que eu procurei dar para ele toda a oportunidade de defesa. Toda a oportunidade de defesa, porque eu acho que ele, melhor do que ninguém, podia vir aqui e fazer a sua defesa. Então, eu queria aqui deixar bem claro que eu cumpro essa missão com muita tranquilidade, que talvez um dos mais tranquilos, talvez aqui só eu e a Regina, que votamos para ele não ser preso, que eu estou vendo a Regina e me lembrei dela. O resto todos votaram. Então, eu votei com muita consciência, eu votei com a legalidade que eu consegui vislumbrar em cima do processo. Não sou dono da verdade, mas esse foi o caminho que eu achei que eu estava cumprindo o meu papel de senador, cumprindo a Constituição brasileira, cumprindo a resolução da ética e, sem nenhuma dúvida, lutando para que essa casa melhore cada dia mais. Que todas aquelas peças ruins que aqui não contribuem, não é o caso do senador Delcídio, que eu respeito, mas tem pessoas aqui que, sem nenhuma dúvida, e o advogado colocou com razão, e aí findou generalizando, pegando todo mundo de proa, porque tem um monte de ladrão aqui que vai caçar a Dilma sem nenhum roubo, e muitos estão tentar calçar o Delcídio para querer passar de bom cidadão. Meu muito obrigado, uma boa tarde. Está encerrada a votação. Vou proclamar o resultado. Votaram sim 13 senadores. Votaram não 0. Uma abstenção. O relatório foi aprovado. Assino este parecer juntamente com os demais membros do Conselho. Proceda as assinaturas. O parecer do Conselho de Ética e do Decoro Parlamentar será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, para exame dos aspectos constitucional, legal e jurídico, o que deverá ser feito no prazo de 5 sessões ordinárias, conforme o artigo 17, letra O, parágrafo 2º da Resolução número 20 de 1993. Eu quero dizer aos senhores senadores, de acordo com o nosso regimento, agora, nós encaminhamos a Comissão de Constituição e Justiça. E a Comissão de Constituição e Justiça vai ver só o aspecto constitucional. Constitucional e jurídico. E, em uma resolução, encaminha para o plenário. E será votado plenário se aceita o nosso veredito ou não.